Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco conta da sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estou, estará também meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo 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 a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos padres, puderam meditar e fazer-nos recordar aspectos lindos da vida do nosso Pai Fundador, como a sua profecia ousada, a sua parresia no uso dos dons e tantas outras realidades que nós ainda vamos meditar ao longo desses momentos de oração e de meditação. Mas eu queria falar, a partir do evangelho que nós ouvimos, de um aspecto da vida do nosso Pai Fundador, que fez com que a Canção Nova chegasse onde ela chegou, que fez com que a Canção Nova fosse reconhecida no coração da igreja como um dom, como um carisma autêntico do Espírito Santo, que é o aspecto da eclesialidade do Padre Jonas, a capacidade de comunhão e a capacidade de obediência. O Evangelho de hoje nos falou sobre este grão de trigo que cai na terra e precisa morrer para que dê frutos. Essa morte é a obediência. Essa morte na vida do Cristo foi a sua obediência total ao Pai do céu. E esta morte também na vida do Padre Jonas foi essa busca também incansável de obedecer, obedecer, obedecer. Ser fiel a nosso Senhor. Então, a morte do Padre Jonas iniciou-se já há muito tempo. Porque a primeira obediência que ele foi chamado a viver foi a obediência a Deus. Na ocasião do seu chamado, da sua vocação, ele teve que obedecer à voz de Deus, que o vocacionou a ser padre no coração da igreja, a ser sacerdote, a deixar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e as suas irmãs, e a dar a sua vida por causa do reino de Deus. O seu chamado foi uma morte para si mesmo e foi uma obediência à voz do Pai que o chamava a ser no coração da igreja um sacerdote. Depois, não bastasse o seu sim para a congregação salesiana,
Padre Jonas também teve que experimentar mais um momento de morte, mais um momento de obediência a Deus, quando teve que deixar os salesianos. Por vontade de Deus, por perceber também os sinais de Deus para uma nova fundação, que Deus o chamava a uma nova fundação no coração da igreja. Mais uma experiência de obediência, mais uma experiência de morte para si mesmo, porque nós sabemos muito bem como custou ao Padre Jonas deixar os salesianos. Como que para ele foi doloroso deixar os salesianos. Sabemos também que o Padre Jonas cultivava uma alegria imensa quando nós fomos acolhidos como parte da família salesiana. Padre Jonas dizia que era muito maior a alegria do que o próprio reconhecimento pontifício era fazer parte da família salesiana, o carisma Canção Nova dentro do carisma de Dom Bosco. Mas ele teve que também morrer para si mesmo e obedecer a Deus. Depois, mais um momento de morte, de obediência a Deus, foi quando ele, naquela festa de Cristo Rei, de 1977, teve que fazer aquele apelo para aqueles jovens. Ele também teve que morrer para os seus medos, medo de que ninguém se levantasse quando ele fizesse aquele apelo, o medo de que aquilo fosse algo da sua cabeça, da sua imaginação, fosse algo dos seus sentimentos, das suas ideias, mas obedecer a Deus, escutar a voz de Deus e morrer para os seus medos e acreditar que aquela era uma moção de Deus, que aquele era um impulso do Espírito Santo para uma nova fundação no coração da igreja. Fez o apelo. E a resposta, a partir da vida daqueles jovens, confirmou no coração do Padre Jonas a vontade de Deus. Então, nós estamos hoje velando o corpo de um homem que obedeceu a Deus, que morreu para si mesmo, que permitiu que o dom da sua vida fosse fazer em tudo a vontade de Deus. Mas nós sabemos que a obediência, ela também passa pelas nossas autoridades eclesiásticas. E nós sabemos pela história que o Padre Jonas teve que morrer para si mesmo e teve que obedecer quando Dom Afonso de Miranda pediu que ele atuasse a Evangelho Nunciandi e começasse aquele trabalho com os jovens. Padre Jonas obedeceu ao bispo da sua diocese, obedeceu e colheu esses frutos. Depois, vocês sabem pela história que Dom João Hipólito de Moraes, no surgimento da Canção Nova, queria que aquela realidade ficasse bem perto dele, debaixo dos olhos dele. E o Padre Jonas teve que obedecer a Rua Dom Bosco, em Lorena, como um sinal de obediência a Dom João, para que debaixo dos olhos do bispo também o carisma se afirmasse na igreja. Depois, por diversas circunstâncias, em diversas circunstâncias, o Padre Jonas, sobre a realidade, por exemplo, da incardinação dos padres, os padres da Canção Nova, o que ia ser dos padres da Canção Nova, porque na Canção Nova tem lugar para sacerdote, assim como tem lugar para casais, para celibatários, para os estados de vida que querem se consagrar a Deus. E o Padre Jonas teve que obedecer aos bispos, Dom Alberto Taveira, Dom Benedito Beni dos Santos, Dom João Inácio e agora Dom Vladimir. Padre Jonas obedeceu a esses bispos que nas circunstâncias atuais acolheram o dom Canção Nova, o carisma Canção Nova, e encardinou os padres da nossa comunidade. Me encardinou por causa da obediência do Padre Jonas aos bispos da nossa igreja. E como isso frutificou? Quantos padres a comunidade tem hoje? Quantos sacerdotes
na Canção Nova, agora vão poder continuar o legado de obediência do nosso Pai Fundador. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, a autoridade eclesiástica maior nessa terra, o Papa. O Padre Jonas também teve que morrer para si mesmo e obedecer ao Papa. No magistério ordinário do Papa, quando submeteu o Estatuto Semente, que nós conhecemos muito bem, que ele escreveu, com todas as suas limitações, com todas as suas fragilidades, foi colocando no papel aquilo que Deus inspirava a ele, e depois submeteu à aprovação da igreja, do dicastério para os leigos, a aprovação de uma nova fundação na igreja. E quem estava com o Padre Jonas naquela ocasião da aprovação do estatuto, sabe o quanto ele sofreu, sabe quanto foi difícil para o Padre Jonas se dobrar diante das exigências da igreja, mas ele permaneceu fiel na sua obediência a nosso Senhor. E por isso nós podemos dizer que o nosso carisma é autêntico. Numa das minhas últimas oportunidades de conversar com o padre, nesse período de reforma do nosso estatuto, eu dizia para o Padre Jonas que eu tinha muita alegria no meu coração quando pegava o nosso estatuto agora, aquele aprovado, de poder dizer: o nosso carisma é autêntico. O carisma que Deus colocou no coração do Padre Jonas não foi algo pessoal, não foi algo só para ele, mas é um carisma coletivo, é um carisma autêntico, e desse carisma participam milhares de pessoas, e muitas outras milhares vão fazer parte, porque é um carisma reconhecido pela igreja, é um dom autêntico do Espírito Santo, por causa da sua obediência à autoridade do Santo Padre, o Papa, no magistério ordinário da igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, isto é obediência. E a Canção Nova cresceu por causa da obediência do nosso Pai Fundador. A Canção Nova chegou onde ela está por causa da obediência ao nosso Pai Fundador. Agora você pode se virar para o corpo dele e pode pedir no teu coração este dom para todos nós, Canção Nova, o dom da obediência. Corações obedientes em primeiro lugar a Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus, que nos custa, que nos pede de nós renúncia a nós mesmos, a morrer para as nossas vontades, para os nossos projetos pessoais, para as nossas ideias. Pede de nós esta morte, mas se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele não vai dar fruto. Deu fruto porque o Padre obedeceu. Dai-nos, Senhor, um coração obediente ao Senhor, obediente a Deus, aos mandamentos do Senhor, aos preceitos do Senhor, à lei do Senhor, à palavra do Senhor. Dá-nos um coração obediente. Nós queremos te obedecer, Senhor, em todas as coisas, a exemplo do nosso Pai Fundador, que te obedeceu às inspirações que o teu Espírito Santo colocava no coração dele, acreditando na fé que eram inspirações divinas, e por isso a obra Canção Nova aconteceu. Dá-nos, Senhor, o dom da obediência às nossas autoridades eclesiásticas. Dá-nos um coração obediente às nossas autoridades eclesiásticas, ao Papa, aos bispos, ao nosso bispo diocesano, mas também às autoridades dentro da Canção Nova. Dá-nos esta graça de obedecer às autoridades constituídas dentro da Canção Nova, e dissipa, Senhor, do nosso coração todo espírito de rebeldia, todo espírito de murmuração e de desobediência. Nós queremos ser obedientes, porque a obediência traz a bênção. A obediência trouxe frutos de graça para o carisma Canção Nova, e nós, como família Canção Nova, nós queremos ser obedientes às nossas autoridades,
para que o dom de Deus possa fluir em nós, o dom de Deus possa frutificar a partir da nossa vida e do nosso sim. Solte sua voz agora no Espírito e regue agora este momento de reflexão, este momento de escuta da palavra de Deus. Regue com a oração no Espírito, para que o Espírito Santo anime os nossos corações para a obediência, mova os nossos corações para a obediência a Deus, para o primado da vontade de Deus nas nossas vidas, o primado de Deus sobre as nossas escolhas. Vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, as nossas escolhas, as nossas ações. Vem sobre nós, Espírito Santo, e ajuda-nos a viver a obediência total, plena a nosso Senhor. Vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E por um instante, com a mão no teu coração, com tuas palavras, dê a resposta. Guiado já pelo Espírito Santo, tome a decisão de hoje morrer para a sua vontade. Quero fazer para aquilo que você cantou. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero obedecer a voz, o querer do Senhor. Senhor, nesta madrugada, nesse novo dia, nesse momento de vigília, de oração, nós te pedimos, Senhor, a tua graça, porque sozinho não conseguimos. Ainda dentro de nós, o homem velho deseja realizar os seus planos, mas na força do Espírito Santo, a quem nos submetemos nesta hora, nós cremos
que faremos a tua vontade, que obedeceremos a tua voz, mesmo rangendo em nosso peito, mas faremos o que o Senhor quer. Dai-nos a tua graça, Senhor. Dai-nos o teu Espírito nesta hora. Vem, Espírito Santo. E uma vez mais, cante. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.